Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nesse momento nós teremos o nosso estudo guiado. E antes de adentrarmos no estudo de hoje, que já foi até pré-anunciado de ontem o tema, eu gostaria de fazer alguns esclarecimentos. Às vezes as pessoas chegam para mim e dizem: olha, Davi, o vídeo está saindo muito tarde, o que é que está acontecendo? Às vezes a gente é preciso lembrar o contexto a qual eu me encontro para compartilhar, né, e incentivar vocês a estudarem a palavra de Deus. Cada um de nós temos a nossa rotina, a nossa vida, os nossos afazeres e obrigações, as nossas responsabilidades. O fato de estar disponibilizando nesses últimos dias o estudo um pouco tarde não quer dizer que eu estou deixando o meu momento com Deus, a minha comunhão, para os momentos finais do dia. Não é isso. Eu tenho a minha comunhão particular, a minha comunhão com minha família nas primeiras horas do dia, durante o dia. A única coisa que está acontecendo é que eu estou compartilhando com vocês nesses últimos dias, no último momento do dia. Por que isso está acontecendo? Porque, vamos dizer assim, eu estou bastante atarefado, né? Tenho obrigações, muita coisa para fazer. Mas eu louvo a Deus que, mesmo cansado, mesmo talvez, podemos dizer assim, desanimado um pouco por conta do cansaço, Papai do Céu tem fortalecido, tem me incentivado, tem me dado a força devida para poder compartilhar e incentivar você a estudar a palavra de Deus. Eu reconheço que isso não é de mim, não vem de mim. Eu creio que isso é obra de Deus, porque de alguma forma eu estou, de certo modo, lhe ajudando a manter também esse relacionamento com Deus, a estudar a palavra de Deus. E chegando ao fim desse pequeno parênteses, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo. Hoje é quinta-feira, estamos nos aproximando ao encerramento da semana. Louvado seja Deus, porque todos os dias nós estivemos aqui, juntos, buscando a presença de Deus por meio do estudo guiado da lição. E hoje nós daremos continuidade ao tema que foi apresentado ontem, né? Espiritualismo nos últimos dias. E hoje será a parte 2. Mas antes de nos aprofundarmos no estudo, você sabe, nós buscamos a presença de Deus por meio de uma oração. E hoje não será diferente. Eu quero convidar você a fechar seus olhos e a orar junto comigo. Vamos orar então? Senhor Deus que estás nos céus, obrigado por mais uma oportunidade de meditar na Tua palavra. E nessa ocasião, Teus santos anjos, o Teu Espírito Santo esteja em nós e ao nosso redor, para não apenas termos discernimento, mas também a proteção no, no ambiente celestial, aquilo que está invisível aos nossos olhos. Pois nós sabemos que, ao meditarmos na Tua palavra, ao estudarmos, ao chegarmos à conclusão que o Senhor deseja que cheguemos, ou seja, ao entendimento da Tua palavra, nós sabemos que o poder oposto, ou seja, o lado de Satanás, não se agrada, não fica feliz. E, de fato, nós não queremos a felicidade dele, nós queremos te honrar e glorificar o teu santo nome, Pai. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Fica conosco, dá-nos a tua paz e a tua presença, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, como eu já mencionei, o tema do nosso estudo de hoje é Espiritualismo nos últimos dias, parte 2. Eu separei aqui alguns pontos e também tem alguns textos para nós lermos e refletirmos. E o primeiro ponto diz assim, ó: Nossa esperança de salvação está em Cristo. Suas mãos manchadas de sangue nos convidam a aceitar o sacrifício oferecido a um custo infinito. O grande alvo do ataque de Satanás, e principalmente nos últimos dias, será exatamente a salvação. No aspecto de que eu e você não precisamos de salvação. Por que que a verdade sobre a doutrina da morte é tão importante? Porque se nós não tivermos esse conhecimento, esse discernimento, nós teremos a falsa sensação de que somos eternos e de que existe alguma forma de perpetuar a vida. Quando eu e você temos a dimensão correta daquilo que a palavra de Deus apresenta acerca da morte, de que a morte é um sono temporário, um sono que será, vamos dizer assim, findado ao acontecer o despertamento por meio da ocasião da segunda volta do Senhor,
ou seja, nós seremos ressuscitados. Quando nós temos essa dimensão, nós entendemos o quão necessário é, o quão imprescindível é a salvação para as nossas vidas. E quando nós chegamos a essa realidade de que precisamos de salvação, nós encontramos as mãos de Jesus ensanguentadas. Não no sinal de mostrar para mim e para você o tamanho do preço, mas sim de mostrar para mim e para você que existe a oportunidade para a salvação. Foi um grande custo? Foi. Um custo infinito? Foi. Mas foi um preço que já foi pago. Se foi um preço que já foi pago, por que não aceitar, vamos dizer assim, os benefícios do pagamento desse preço? É exatamente isso que Satanás tenta afastar de mim e de você. O outro ponto, que tem tudo a ver com isso que eu falei, o objetivo de Satanás é destruir essa esperança. Qual é a esperança do crente? A esperança da salvação, a esperança de novos céus e nova terra, a esperança da vida eterna ao lado do Senhor e na sua presença para todo sempre, a esperança do fim de todas as mazelas e tristezas que esse mundo traz a mim e a você. Essa é nossa bendita esperança. A esperança de uma vida renovada e transformada por meio de Jesus Cristo. Aqui está a perseverança dos santos. Olha o que diz lá em Apocalipse 14, 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Uma das coisas que precisamos nos tornar para alcançarmos essa realização, essa esperança que nós temos, é exatamente isso. Sermos perseverantes e santos. Como que Satanás consegue quebrar isso em mim e em você? Quando ele ataca a guarda dos mandamentos ou a fé em Jesus. Quando uma dessas duas coisas é atingida na nossa vida espiritual, ele consegue lograr êxito sobre mim e sobre você. Mas enquanto eu e você nos mantivermos perseverantes na guarda dos mandamentos e santos por meio da fé em Jesus, nós sim iremos conseguir, pela graça de Deus, alcançar aquilo que tanto almejamos. Foi apresentado aqui alguns textos dos perigos que estão para acontecer, e diga-se de passagem, já estão acontecendo, em pequena escala, mas se tornará em grande escala, aquilo que Satanás se utiliza para enganar os filhos de Deus. O primeiro texto apresentado no nosso estudo se encontra em Mateus 24, versículo 23 ao 27, que diz assim: Se, então, alguém lhes disser, vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Vejam que eu os avisei antecipadamente. Isso aqui é Jesus falando para as pessoas que estavam ouvindo e para nós hoje. Vejam que eu os avisei antecipadamente, ou seja, se eu e você formos enganados, não será por ausência de aviso, porque Deus está nos avisando hoje. Assim, se alguém lhes disser, ele está lá no deserto, não saiam. Ou, ali está ele, dentro da casa, não acreditem. Porque assim como um relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Ou seja, todas as pessoas no globo verão a presença de Deus. Davi, como vai ser isso? Como é possível isso? Eu não sei, meu querido. Eu sei que Deus, ele não tem limites para o seu poder. E se ele disse que será dessa forma, a única coisa que cabe a mim e a você é acreditar. Não precisamos entender, não precisamos conhecer os meios que Deus irá se utilizar para reverberar, ou seja, confirmar sua palavra. A única coisa que eu e você precisamos estar apercebidos e de maneira antecipadamente avisados é que eu e você não devemos acreditar nessas aparições momentâneas, isoladas e imitatórias acerca de Deus, da presença de Jesus. Pois a palavra de Deus é bem clara ao dizer que
Ele virá nas nuvens nos céus, com todos os seus anjos, com poder e muita glória. Jesus vai aparecer no céu, tá certo? Um outro contexto trazido aqui para nós refletirmos, se encontra no livro de 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 13 ao 14, que diz assim: Pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. E isto não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Como é que as pessoas serão enganadas nos últimos dias, Davi? Por meio de mensageiros falsos. Pessoas que irão se intitular obreiros de Cristo, mas que de Cristo não terá nada. Ou seja, estarão ensinando coisas que não têm base bíblica. E olha, nós devemos ser sinceros. Tem muita gente com esse perfil espalhado mundo afora, levando enganos satânicos para a vida de pessoas que estão carentes, que estão sedentas pela palavra de Deus. O último texto apresentado aqui se encontra no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 9 ao 12, que diz assim: A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás. Isso aqui está se referindo ao homem da iniquidade que Paulo já tinha anunciado. Com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça, para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que o poderiam salvar. Por essa razão, Deus lhes envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira, e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Como já foi mencionado durante essa semana, o que Satanás deseja fazer com todas as pessoas é escravizá-las. Em que sentido, Davi? No sentido de colocar sobre as pessoas um jugo pesado, um jugo dependioso, ou seja, sabe aquela pessoa que é viciada em drogas, em coisas ilícitas, coisas que não fazem bem para a vida dela, e ela não consegue largar, ela não consegue se soltar porque depende daquilo, porque se tornou dependente? É exatamente isso que Satanás deseja fazer com as pessoas, torná-las dependentes de pequenas sensações, de pequenos prazeres momentâneos, para que elas procurem sempre cada vez mais e mais e mais. E por meio desse desejo de ter mais e mais, por conta que não conseguem saciar aquilo que somente Deus pode saciar, essas pessoas acabam se tornando escravas, perecendo, ou seja, numa situação totalmente deplorável. O que nós podemos abstrair aqui é que nós estamos suscetíveis sim a esse tipo de situação. A pergunta que fica é: como se proteger desses enganos? Como evitar que caiamos nos enganos de Satanás? Eu separei aqui alguns pontos com base nesses questionamentos e nesses textos que a gente leu. E o primeiro ponto diz assim, ó: Nos últimos momentos da história, Satanás promulgará seu engano final. Qual é o engano final? Terríveis cenas de caráter sobrenatural logo se manifestarão nos céus como um indício do poder dos demônios que realizarão milagres. Você percebe entender a gravidade que está para acontecer? Eventos sobrenaturais, gente. Coisas que a ciência não explica. Coisas que a ciência não pode explicar. Ou seja, é de cunho espiritual. Continuo. Surgirão pessoas dizendo ser o próprio Cristo e reivindicando o título e a adoração que pertence ao Redentor do mundo. Isso está para acontecer. De onde tu tirou isso, Davi? Da palavra de Deus. Nós acabamos de ler os versos que falam isso. Nos últimos dias surgirão falsos cristos, ou seja, ontem nós falamos que Cristo representa o título e que esse título nada mais é do que um ungido de Deus, aquela pessoa que está separada para fazer um trabalho especial, um trabalho santo, um trabalho sagrado. As pessoas nos últimos dias, os falsos profetas, os falsos cristos vão chamar para si
essa ideia de que são homens de Deus, que são pessoas especiais, que tiveram um chamado especial, que foram consagradas para uma missão especial. Essas pessoas vão chamar para si o direito da adoração, que só pertence a Deus. Essas pessoas terão poder para fazer sinais, prodígios e milagres. Quem é que vai dar esse poder? Satanás, pois ele tem poder sim. Deus não tirou isso dele, para que ele não o acusasse mais ainda, porque ele já acusou Deus bastante. Continua dizendo, como ato culminante do grande drama do engano, o próprio Satanás personificará a Cristo. Davi, ele vai aparecer nas nuvens dos céus? Claro que não. Ele não tem autorização para imitar perfeitamente a volta do Senhor. Nesse aspecto, Jesus o limita, pois se ele tivesse essa autorização, claro, enganaria os eleitos de Deus. Mas o Senhor o limita nesse aspecto. Ele vai poder fazer sinais, prodígios e milagres, curas, várias coisas que Cristo fez quando esteve aqui na terra na primeira vez. E mesmo ele fazendo isso, não imitando completamente o poder de Deus aqui na terra, ele vai conseguir se enganar muitas pessoas. Imagine quantas pessoas estão sedentas do aconchego, da presença de Deus, e Satanás vai tentar personificar isso para atrair, para enganar as pessoas. Imagine quantas e quantas pessoas serão enganadas. Por que serão enganadas? Porque não foram estudar a palavra de Deus, porque não tem alicerce bíblico na vida espiritual. Ou seja, qualquer vento de doutrina será suficiente para atender às necessidades do coração dela. Por isso é tão importante, e eu concluo o nosso estudo de hoje falando isso, por isso que é tão importante o nosso estudo diário da palavra de Deus, o nosso estudo guiado sobre acerca de assuntos importantes e relevantes. Pois é por meio desses estudos que não apenas nós aprendemos e temos conhecimento, mas também nos preparamos para os dias mais difíceis desse mundo, os dias que antecedem a volta do Senhor, os dias que, pela graça de Deus, eu e você não seremos enganados, os dias que nós iremos tomar a melhor decisão, decisão essa que irá promulgar e provocar em cada um de nós a vida eterna. Chegamos ao fim. Papai do céu te abençoe, te proteja de todo mal e, claro, que Ele te traga aqui novamente amanhã, porque amanhã nós temos o encerramento do nosso estudo da semana. É muito importante, é um complemento. Nós fazemos um pequeno resumo e agregamos ainda mais ao nosso estudo. É isso? Até a próxima e tchau, tchau.